É muito complicado olhar para este filme sem dar uma perspectiva política dele. É talvez quase a mesma coisa que fazermos um filme em Portugal sobre o 25 de Abril e não termos essa perspectiva sobre o filme, essa perspectiva política, porque ao fim e ao cabo o filme é sobre um período complicado e controverso, obviamente, da história do Brasil. Contudo, e não só pelo facto de eu não conhecer tão bem mesmo a própria história do Brasil, eu sinto que nós não devemos esgotar uma obra artística, como é o caso de um filme, numa espécie de tentativa de descobrir e escrutinar qual é a ideologia política por trás daquilo que foi feito. Porque eu sinto que as obras devem ser primeiro avaliadas enquanto obras, enquanto aspectos estéticos, plásticos e não só temáticos. Embora, claro, seja algo importante porque faz parte do próprio conteúdo. Contudo, nós conseguimos apreciar aquele filme sem termos a noção de que é baseado em factos verídicos ou sem sabermos que existe algo real, uma história real por trás daquela história. Porque o filme em si tem esse valor. O filme tem valor por si próprio. Não tem valor apenas com base nos factos verídicos no qual é baseado. E, portanto, aquilo que eu gostava de fazer aqui hoje era olhar para o filme, apreciar, criticar, digamos assim, num ponto de vista mais do filme em si. Tá olhando o quê? O que vocês querem? Cadê meu marido? Vai embora! Sai daqui, vai embora! Sai! Existe um primeiro aspecto no qual eu reparei quando estava a ver o filme, que foi o facto de haver algo estranho na imagem. E esse algo estranho era uma película. E existe esse efeito da película como uma espécie de transporte no tempo. O filme atravessa várias épocas e a própria película e a própria imagem vai mudando. Ao longo do tempo, quando nós fazemos, por exemplo, o primeiro salto no tempo, ou mesmo já do segundo para o terceiro, existe uma diferença na imagem. Nós vemos que a imagem não está tão granulada, que parece mais digital, e esse trabalho, o facto do filme não ter sido filmado exatamente da mesma forma em toda a sua duração, de haver mudanças na própria imagem, reflete um trabalho bastante cuidadoso do diretor de fotografia em garantir que o espectador entra diretamente naquilo que está a ver. O espectador não está a ver algo por igual. O espectador está a experienciar passagens no tempo e, tal como mesmo na própria arte, que se calhar já vou lá daqui um bocadinho, existe também um cuidado de que quando nós estamos a ver um filme que se passa em 1900, não é a mesma coisa que um filme que se passa em 2000. As coisas mudam, os objetos mudam, as pessoas mudam, as mentalidades mudam, a tecnologia muda. E é com base nesse propósito, com base nessa premissa, digamos assim, que também o filme não só muda os seus elementos internos, como os seus elementos externos. A película, a câmara. Por exemplo, quando nós estamos em 2014, existe já uma sensação de que nós não estamos a filmar em película. Portanto, existe um acompanhamento das épocas através da câmara. E isso reflete-se também na arte. Existe um cuidado extremo e é extremamente difícil, aliás, este filme de certeza que teve um orçamento gigante, porque para haver este retorno, o filme passa-se primeiramente nos anos 70. Portanto, isso significa que é preciso arranjar mecanismos para que as pessoas sintam que estão nos anos 70. E isso é feito com uma capacidade gigante, porque existem carros, as pessoas, a quantidade de pessoas que nós vemos na praia, as suas roupas, os carros, as casas, as decorações das casas, tudo é trabalhado a um pormenor que nos faz realmente sentir que estamos naquela cidade, naquele tempo. E fazer esta mudança numa cidade é extremamente complicado, exige uma grande mobilização de recursos, uma grande mobilização de pessoas, da equipa, e é preciso que toda a gente esteja a funcionar para o mesmo objetivo. As cenas da prisão são talvez das cenas mais fortes que existe no filme. Só que, por vezes, existe na passagem do tempo dentro da própria prisão, quando a Eunice Paiva está presa, existe uma passagem no tempo e existem pequenas cenas que mostram que
está de uma forma num dia, está de outra forma no outro, ela própria vai riscando na parede e contando os dias. E eu não quero julgar a imagem do filme nesse aspecto, porque eu acho que está lindíssima, está soberba, só que se vocês repararem, a imagem parece que está constantemente a mudar nas diferentes cenas. E isso serve, por um lado, para mostrar a passagem do tempo, só que, por outro, parece que é um pouco exagerado, porque parece que existe uma falta de conteúdo, uma falta de algo para dizer, e então isso é mascarado pela imagem e pela cinematografia. Isso foi um aspecto que, enfim, isto é algo pessoal, não me chamou tanta atenção, porque parecia que às tantas quase que havia uma espécie de show-off, e não querendo de todo ofender o diretor de fotografia, porque eu acho que fez um trabalho lindíssimo. Como eu já falei da questão da película, foi uma decisão dele e do realizador, e acho que foi simplesmente genial, inclusive as misturas depois com o Super 8, mas sinto esse exagero no uso da cinematografia e da imagem para mascarar essa falta de algo para contar. Contudo, existe uma mestria de Walter Salles, claro, é um veterano do cinema, tem mais do que bagagem para conseguir fazer um filme destes, e essa maturidade que ele mostra, aliás, eu até sinto que é ousado falar de maturidade de alguém que é veterano no cinema, mas arrisco-me a dizer isso porque é verdade, porque essa maturidade está lá, para contar subtilmente alguns aspectos que não precisam de ser escarrapachados na frente do espectador. Um exemplo disso é também na prisão, quando aparecem guardas a limpar o chão. E nós não precisamos de ver sangue, nós não precisamos de ver bocados de pessoas para nós presumirmos que eles estão a limpar vestígios de sangue, de torturas que eles fazem aos presos. Nós não precisamos disso. Aliás, até se torna mais forte quando o próprio espectador consegue fazer essa associação e essa dedução do que de repente temos sangue no chão e o espectador vê e fica, uau, ok, eles de facto maltratam aqui as pessoas. Mas se isso for de certa forma tirado do ponto de vista óbvio e direto ao espectador, torna-se muito mais forte, porque o espectador sente quase como se fosse uma espécie de investigador, de que ele descobriu o que é que se faz ali dentro, porque aquilo que se faz ali dentro é secreto, ninguém sabe, nem nunca ninguém há de saber. E é por causa disso que essa simples cena, esse simples bocadinho, esse simples plano se torna tão impactante e tão forte. O aspecto que eu menos gostei no filme foi provavelmente na caracterização. A arte, apesar de se destacar muito na questão dos figurinos, que remete para a questão da passagem do tempo, ao mesmo tempo, na parte da caracterização, sinto que falha muito. E é talvez a falha mais grave de todo o filme e que, a certa altura, me tirou da imersão em que eu estava. Na primeira passagem do tempo, que é de 25 anos, nós reparamos que a Eunice está praticamente igual a 25 anos antes. Muda um bocadinho o cabelo, fica com um bocadinho mais de rugas, mas custa-me a acreditar, enquanto espectador, e eu acho que, claro, depende dos filmes e depende do objetivo de quem está a fazer os filmes, mas ali o objetivo não era fazer o espectador sentir-se espectador, era fazer o espectador sentir-se personagem, tal como a maioria das pessoas que faz filmes quer que o espectador entre dentro do próprio filme, quer que o espectador entre dentro da própria realidade que está a ser retratada. E isso puxou-me um pouco para fora, que é como é que em 25 anos, de repente, esta personagem, ou esta pessoa, não muda quase nada. Mas depois, quando nós passamos mais 15 anos à frente, ela parece que envelheceu 30. E, portanto, existe esta espécie de incoerência aqui na caracterização. Acho que podia ter sido um bocadinho mais exagerada, ou um bocadinho mais envelhecida a personagem na primeira passagem de tempo de 25 anos e depois na segunda ser um bocadinho mais subtil, porque parece de facto que existe ali um desfazamento. Contudo, eu acho que o filme, é claro que isso é um aspecto que, como eu já disse, me tirou bastante da imersão, mas o filme não deixa de ser bom, ou eu não deixo de achar o filme bom por causa disso. E existe um último aspecto que eu gostava de falar, que é o ponto de vista. E aqui é um pouco complicado não tocar na posição política. Aliás, eu não vou dar a minha posição política, mas acho que é difícil não falar do ponto de vista político acerca daquilo que se passa no filme. O filme retrata uma ditadura e, portanto, eu acho que é quase impossível não ser um ato condenável, seja de esquerda, seja de direita. E esse regime político e militar, no fundo, afetou muitas pessoas.
afetou uma boa parte do Brasil. E, portanto, no fundo, é uma história coletiva. Só que no filme existe uma abordagem de um ponto de vista muito singular. Fala-se de uma família. Só que eu acho que isso é uma abordagem que aproxima o espectador, porque o espectador quer ver pessoas. Nós identificamos com pessoas, não nos identificamos com grupos gigantes. E quanto maiores forem os grupos, menos nós nos identificamos. Porque nós não nos conseguimos agarrar emocionalmente a alguém. Nós precisamos de nos agarrar emocionalmente a uma pessoa para conseguirmos sentir pena, compaixão, empatia, ódio, raiva. Qualquer emoção, nós precisamos de nos sentir agarrados a alguém. E é muito mais fácil nós termos empatia por uma pessoa que conhecemos, que estamos a ver, que é física, do que por um grupo de pessoas. E eu acho que é isso que o filme faz de genial. É que o filme transforma aquele aspecto coletivo e que não desaparece de todo, porque há muita gente que foi... Há um grande número de pessoas que foi afetado, mas é isso, é um número. Por mais humanos que nós sejamos, por mais empáticos que nós sejamos, é muito mais difícil termos essa empatia com um grupo de pessoas. E olhando para uma família, vendo as consequências do regime diretamente aplicados naquela família, aquilo que aquela família sofre, as consequências que aquela família sofre, é muito mais impactante deste ponto de vista. Nós conseguimos acompanhar as pessoas. Nós conseguimos ver aquela família a perder um pai, a perder um marido e os destroços que isso deixa em cada uma dessas pessoas. Claro, é mais na Eunice Paiva porque é a protagonista. Mas podia não ser. Podia ser um dos filhos. Podia ser uma filha, podia ser um filho. E eu acho que essa abordagem é uma abordagem que torna o filme ainda mais especial do que aquilo que já é. Eu tentei dar o meu ponto de vista e fazer a minha abordagem do ponto de vista mais plástico, mais artístico e mais estético, e não tanto do ponto de vista político, embora, claro, como eu já disse e já frisei várias vezes, é muito complicado. Ainda assim, eu apelo para que sempre que vocês virem um filme e queiram pensar sobre ele, não se foquem apenas no tema e naquilo que ele está a contar. Porque existe muito trabalho por trás, muito trabalho conceptual, muito trabalho técnico que merece também ser valorizado.